Nós garantimos professores em sala de aula para todas essas crianças. Nós hoje, enquanto o Brasil todo está aumentando, vou concluir, está aumentando muito os índices de homicídios, neste momento, nós tivemos no ano passado a menor taxa de homicídios dos últimos 29 anos e neste momento, neste ano, nós já estamos com a menor taxa de homicídios dos últimos 33 anos. Um breve resumo desses 3 anos e 5 meses e teremos a oportunidade de falar um pouco mais sobre o futuro nas próximas perguntas. Muito obrigado. Agora sim. Falou, professor. Então, obrigado, já fiz a introdução, pelo agradecimento, então vou direto ao assunto. Governador, como economista, como interessado em finanças públicas, eu pude acompanhar essa tarefa árdua de ajuste do DF. É verdade, o DF tinha uma situação absolutamente catastrófica e você vê que recentemente, naquele ranking da Firjan, do ano passado, ele estava em 9º lugar na posição de crise fiscal. Não é uma posição confortável, mas para quem já teve ali os 3 primeiros, com certeza, é um avanço. E um dos pontos que eu acho que foi crítico, eu acredito que o governador concorde, foi o ajuste na Previdência. E o ajuste na Previdência, ele colocou alguns desafios. É claro que ali era uma coisa de urgência, sem aquele ajuste dificilmente teria acontecido todo o ajuste, mas houve uma fusão de regimes e isso coloca um desafio lá para frente para que isso não cobre um preço nos próximos anos. Então, a pergunta que eu teria é o que o GDF está fazendo em relação, principalmente aos 2 fundos que se juntaram, para garantir que não vai ter um problema de gestão que traga lá na frente, de novo, uma situação crítica, de forma que um governador no futuro tenha que passar por essa dificuldade toda que o governador passou nesses anos. Olha, a Previdência estadual hoje talvez seja o maior problema de todos os governos estaduais. Para vocês terem uma ideia, o nosso déficit previdenciário mensal, recursos que o governo tinha que aportar do Tesouro para cobrir o déficit da Previdência, era em torno de 200 milhões de reais mensais, portanto 2 bilhões e 400 milhões de reais anuais. E o Distrito Federal tinha uma característica, no nosso entendimento, um equívoco cometido no passado. Você tinha 2 fundos, um fundo deficitário dos servidores que entraram até 2006, esse já tinha um número muito grande de pessoas aposentadas, portanto ele era extremamente deficitário e não entrava mais nenhuma contribuição nova. E nós tínhamos um fundo posterior a quem entrou de 2006, que era superavitário e que tinha muito pouca gente aposentada e muita gente contribuindo, o que gerava um desbalanceamento. E no nosso entendimento, a lógica da Previdência são os mais novos contribuírem para a aposentadoria dos mais velhos. Não tinha sentido ter 2 categorias de servidores públicos no Distrito Federal. Então nós fizemos a unificação dos fundos e com essa unificação dos fundos reduziu a necessidade de aporte mensal do Distrito Federal para cobrir esse déficit. Reduziu, seria, se não tivéssemos feito essa reforma, em torno de 300 milhões de reais mensais, reduziu para em torno de 130 milhões de reais mensais. Além disso, nós criamos a Previdência Complementar. A partir de agora, todos os servidores que ingressarem no serviço público ingressam na Previdência Complementar, onde a contribuição é equivalente à contribuição do governo com a contribuição do servidor. O servidor, ele se aposenta pelo teto do INSS e se ele quiser ter uma aposentadoria maior, ele faz um aporte maior. Vários estados já tinham feito isso, a União já fez isso, e isso dá mais sustentabilidade à Previdência do Distrito Federal. Além disso, nós criamos um fundo garantidor, em que as receitas de venda de imóveis do Distrito Federal, dividendos, o fluxo da dívida ativa, tudo isso vai para este fundo. A receita no futuro, digamos, de concessão de estacionamento, de concessão do centro de convenções, que são espaços que estamos concedendo
à iniciativa privada, especialmente o Centro de Convenções, nesse momento, irão para esse fundo garantidor. Isso resolve o problema da Previdência Estadual? Não, definitivamente não. Mas atenua bastante, isso fez reduzir bastante o nosso déficit atuarial da Previdência. Agora, é muito importante que a solução das previdências estaduais passa necessariamente também por uma reforma da Previdência em âmbito nacional. Sorelli, o senhor está satisfeito pela resposta do governador? Estou satisfeito, só fica a sugestão da gestão do fundo, para garantir que não tem os problemas que nós vemos por aí. É claro que a gente sabe que esse fundo são muitos anos na frente, então tem que ter um mecanismo que suporte eventuais governos complicados que possamos ter. É verdade, nós temos essa preocupação de ter uma gestão extremamente profissional. Aliás, o nosso IPREV tem tido uma gestão, o IPREV em todas as empresas estatais. Hoje, a situação das empresas estatais no Distrito Federal é infinitamente superior à situação que nós recebemos. SEB, CAESB, BRB, TerraCap, porque em todas elas nós adotamos gestões extremamente profissionais. Não foi diferente no IPREV e não será diferente no DFPREV. Professor Marcelo Fisch, nosso coordenador de economia, por favor. Bom, primeiramente agradecer ao governador e todos os alunos aí que estão aqui tentando entender um pouco mais qual será o nosso futuro aí nos próximos 4 anos que virão. A minha pergunta, vou começar com uma pergunta mais leve, no bom sentido, que a minha preocupação é muito grande com o mercado de trabalho, né? A gente tem aqui alunos de Direito, Administração, Economia, Gestão Pública, enfim. Tem essa universidade, tem o UNB, tem outros centros universitários. Então a gente tem uma gama de pessoas que estão semestralmente entrando no mercado de trabalho. A gente não pode pensar em Brasília como uma cidade onde o cara se forma e vai ser funcionário público, né? Ele tem que ter outros caminhos, né? Nós sabemos que hoje a crise fiscal, enfim, em âmbito nacional, assim, a recessão que abalou a gente nos últimos anos tem dificultado um pouco o mercado de trabalho. Mas eu também vejo que na parte industrial, Brasília ela não consegue deslanchar, né? E se a gente tivesse um parque industrial, eu não digo só polos industriais, né? Porque se ter polos industriais, isso só não garantirá para a gente que a gente vai conseguir alocar, vamos dizer, trazer empresas, indústrias para cá. A gente tem a grande concorrência dos nossos vizinhos, o estado de Goiás, o que a gente chama de guerra fiscal, né? A guerra fiscal é um pouco, eu diria que é um pouco forte o nosso vizinho do lado. E muitas indústrias, eu sei disso, têm saído daqui para Anápolis, aqui do lado, a 100 e poucos quilômetros daqui. O que o senhor pensa? Qual tipo de política industrial a gente pode pensar, né, tentar fugir um pouco da guerra fiscal, enfim, o que o senhor está pensando para os próximos 4 anos que seria uma política industrial que realmente atraísse indústrias e que realmente pudesse aumentar o mercado de trabalho e a empregabilidade dos nossos alunos? Veja bem, nós temos que criar no Distrito Federal um ecossistema de inovação, um ecossistema que atraia essas empresas para o Distrito Federal. Eu me orgulho muito de ter liderado uma mudança de legislação no Congresso Nacional que vai beneficiar, que melhorou muito as condições de competitividade das empresas de Brasília em relação às empresas de Goiás e dos demais estados da região. Porque até aqui o que funcionava? Toda vez que se dava um benefício para as empresas do Distrito Federal, o Ministério Público questionava esses benefícios e eles normalmente caíam no Supremo. E como aqui o Ministério Público é federal, tem total independência, e nos estados o Ministério Público é estadual, ele precisa dos recursos do Estado, ele tem uma certa parceria com o governo do Estado. Então, Goiás tinha uma política arrojada de incentivos fiscais, Brasília não conseguia adotar os mesmos incentivos, as empresas passavam a fronteira e iam produzir
as mesmas coisas com um imposto muito menor. Nós conseguimos aprovar no Congresso Nacional uma medida que permite que o Distrito Federal conceda os mesmos incentivos aos demais estados da região. Agora há pouco, os estados foram obrigados a publicar, tornar públicos incentivos que estão dando, para que os estados possam dizer se vão aderir ou não. É claro que nós não vamos aderir a todos, nós vamos aderir àqueles que interessam ao Distrito Federal. Mas isso já estão fazendo com que empresas que estavam pensando em sair do Distrito Federal, ou empresas que saíram do Distrito Federal, que estejam voltando. Agora mesmo, essa semana, eu visitei um grande centro da EMS, que é um grande laboratório farmacêutico, aqui no Polo JK, que vai começar a funcionar agora e só vem em função dessas medidas que foram. E eu quero dizer que eu me empenhei pessoalmente nessa articulação. Esse projeto ele caiu na Câmara, nossa bancada de deputados federais cochilou, esse incentivo caiu na Câmara e nós conseguimos retornar ele no Senado através de uma emenda, de um destaque apresentado por um senador do PSB. E agora, Brasília, realmente o nosso grande desafio é como industrializar Brasília. É uma unidade da federação pequena, com poucos espaços geográficos, aonde fazer isso, como fazer isso, que tipo de indústria fazer isso. Agora, nós temos aqui algumas vocações. Brasília é um grande polo logístico. Basta ver que hoje, entre os maiores atacados do Brasil, pelo menos 3 ou 4 deles estão localizados em Brasília, e isso tem uma produção de empregos grandes. Mas Brasília, naturalmente, será um centro de serviços qualificados, especialmente na área de saúde e na área de educação. Recentemente, o Hospital Sírio-Libanês se instalou em Brasília. Vai contratar 2.500 profissionais e já estará funcionando em novembro. Nós estamos falando de empregos extremamente qualificados, mas não são só os empregos gerados pelo Sírio. Brasília vai se transformar num grande centro de saúde. Muita gente de vários lugares do Brasil vão vir aqui de saúde privada, vão vir aqui se tratar aqui em Brasília, e as pessoas vêm, se hospedam na rede hoteleira local, almoçam nos restaurantes locais, ou seja, movimentam um tipo de turismo vinculado à saúde. Hoje, esse centro de saúde é em São Paulo. Brasília está se tornando, tem vários outros grupos de saúde que estão vindo para se instalar em Brasília. E é importante registrar o depoimento do presidente do Sírio-Libanês, Paulo Chapchap, que disse abertamente que estava trazendo o Sírio-Libanês para Brasília pela seriedade do governo, pela mudança de métodos que ele encontrou na cidade nos últimos anos. Brasília, isso aqui é uma prova disso, também é um grande centro de educação especializada. Serviços de saúde, serviços de educação serão cada vez mais vocações de Brasília. Também na área de ciência, tecnologia e inovação. Eu sempre digo que no modelo tradicional, Brasília tem dificuldades de concorrer com o estado de Goiás. Lá a mão de obra é mais barata, os terrenos são mais baratos. Qual é a vantagem comparativa de Brasília? Nós temos a maior concentração de doutores por habitante do Brasil. No dia 29 de maio, vocês estão nossos convidados, nós estaremos fazendo a inauguração do nosso Parque Tecnológico Biotic. Já estaremos lá com o Laboratório de Inovação do SEBRAE, a Embrapa vai instalar o Núcleo de Inovação Tecnológica dentro do Parque Tecnológico. Nós já selecionamos algumas empresas de base tecnológica para estarem presentes. Nós ampliamos o leque de ações, além de tecnologia da informação para biotecnologia, que são áreas portadoras de futuro, e, portanto, eu entendo que são áreas também extremamente vocacionadas para o desenvolvimento, para o modelo de desenvolvimento do Distrito Federal. E o turismo de eventos, o turismo de negócios, e nós hoje temos mais uma grande atração para o desenvolvimento do turismo da nossa cidade, que é a democratização da orla do Lago Paranoá. O Lago Paranoá, ao longo desses 60 anos, foi privatizado. Em torno de 400 pessoas tinham acesso ao Lago Paranoá. Ninguém acreditava, mas pouca gente acreditava, mas nós desobstruímos toda a orla do Lago Paranoá.
Nós temos 43 quilômetros de orla livre e isso é um instrumento importante para o desenvolvimento do turismo da nossa cidade. Portanto, eu entendo que turismo, cultura, ciência e tecnologia, meio ambiente, educação e saúde serão pilares de um novo modelo de desenvolvimento no Distrito Federal. Propaganda antecipada. Governador, o senhor passou um pouquinho dos 5 minutos, porque eu deixei passar porque o senhor tinha levado menos tempo com a primeira pergunta do professor Hélio. Tá? Eu estou calculando aqui. Eu vou passar agora, então, a pergunta do professor Cleomar Souza. Boa noite a todos os presentes, boa noite, governador, amigos que estão aqui na bancada. Vou tentar ser bastante objetivo na pergunta para que a gente tenha o melhor desenvolvimento possível do nosso diálogo. Bom, governador, o senhor fez uma fala calcada na ideia de passado, presente e futuro inicialmente, conversou acerca daquilo que o senhor recebeu, conversou um pouco daquilo que nós temos hoje em termos de DF e lançou algumas proposições em termos daquilo que o senhor deseja, né? Tendo em vista que é um debate, como o Heller falou ali rapidinho, tendo em vista que é um debate entre pré-candidatos ao governo do Distrito Federal, acho que é normal falar um pouquinho de futuro. E nesse aspecto, a minha pergunta é muito simples. Nós tivemos 3 anos em que o governo, de maneira até surpreendente, em se tratando de Brasil, foi muito disciplinado em termos de controle do gasto, de ampliação da máquina e uma série de outras questões. Inclusive, se a gente fizer um levantamento, eu convido vocês todos a fazerem isso, nas páginas de rede social dos políticos que possuem mandato, normalmente quando eles são de Brasília, a frase que a gente mais encontra é nomeia já qualquer coisa, né? E durante mais ou menos 3 anos, esse foi um governo que não nomeou. E agora começou a nomear. E aí, uma pergunta... Gente, eu nem terminei a pergunta e foi aplaudido. Não sei se está sendo muito boa ou muito ruim. Então, me assustou um pouco. Enfim. Bom da democracia é isso, né? Então, nesse aspecto, minha pergunta é muito simples. Se o governo ficou os primeiros 3 anos sem nomear e agora decidiu nomear, fundamentalmente é porque chegou a hora e as condições permitiam a nomeação, ou nós entramos naquele velho clichê de que se aproximam as eleições, eu nomeio, eu pinto a calçada Para ajudar, quando faltar 1 minuto. Vejam bem, quando nós assumimos o governo, eu disse isso aqui no início, os gastos com o pessoal estavam extrapolados em relação à lei de responsabilidade fiscal. Então nós estávamos impedidos legalmente de contratar. Fizemos os ajustes necessários, arrumamos a casa e saímos dos limites, do limite proibido e do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, o que nos permite contratar. E Brasília precisa de contratações, porque nesse período nós tivemos uma defasagem muito grande de servidores. Na saúde, por exemplo, o Ministério Público e a Justiça proibiram, mandaram demitir todos os contratos temporários. Na saúde, o governo passado fez uma redução da jornada de trabalho dos servidores da saúde, que passou a vigir em setembro de 2015, que reduziu a jornada de trabalho, que era de 24 horas, para 20 horas. Ou seja, nós perdemos 17% da força de trabalho do dia para a noite. É claro que isso dificulta a formação das escalas, a composição das escalas de trabalho. Isso nos trouxe muita... Nós tínhamos uma defasagem muito grande no sistema socioeducativo, no sistema penitenciário, na própria educação. Nós tínhamos um contingente muito grande, ainda temos um contingente razoável, de professores temporários.
mas estávamos impedidos de contratar. A lei de responsabilidade fiscal diz que quando você ultrapassa o limite, você só pode nomear na educação, na saúde e na segurança em caso de aposentadoria ou de morte, o que não, muitos dos casos não eram esses. Saímos da lei de responsabilidade fiscal. Isso nos permitiu contratar. Agora, nós vamos publicar o balanço quadrimestral das nossas contas até o final do mês. E nós continuamos e vamos continuar. Nós vamos chegar ao final do nosso governo com abaixo dos limites prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Porque para nós, a responsabilidade fiscal é um patrimônio, é uma conquista da população brasileira. Não por si só, mas é porque é a responsabilidade fiscal que permite que você tenha o recurso para o custeio da máquina de forma adequada e para que você tenha os recursos para investir naquelas comunidades que mais precisam. O Estado não pode viver para ele mesmo. O Estado tem que ser um instrumento de redução das desigualdades sociais. Não é justo que a gente tenha uma população, ou tenha 81% do orçamento apenas para 7% da população. Portanto, a responsabilidade fiscal é para que a gente tenha recursos para investir no Sol Nascente, no Porto Rico, no Buritizinho, fazer o Hospital da Criança, acabar com o lixão da estrutural, desobstruir a Orla do Lago, que são benefícios para o conjunto da população de Brasília. Senhor Cleomar? Satisfeito? Satisfeito? A gente está então aqui, fechamos o primeiro round, né? De perguntas dos colegas, né? Vou retomar novamente agora com o professor Hélio. Então, não tenho certeza dos rounds, são 3 ou 2. São 3. São 3? Eu vou fazer uma pergunta, que seria a terceira, mas vai ser a segunda, que eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, para o nosso lado aqui da academia. Governador, eu sou professor da Universidade de Brasília e lá eu exerci algumas funções como diretor de faculdade. E uma coisa que sempre me angustiou um pouco aqui é a dificuldade que nós temos de aproximar a academia como um todo. Eu falo da UNB porque é a minha casa, mas eu falo da academia como um todo, do GDF, para pensar soluções. A doutora Lery está aqui, a gente sabe o que a gente sofreu, né? Conseguimos, mas foram 10 anos de sofrimento. E aí, eu queria pensar, eu sei que isso é muito distante, tem muito problema prático, vamos deixar próximo, já fiz um prático da Previdência, mas eu queria especular um pouco aqui, como que com a experiência que o senhor tem de 4 anos no governo, com quadros da academia, e eu acho que isso foi marcante no governo, como é que a gente pode tentar diminuir esse gap? Como é que a gente pode trazer a academia para dentro do GDF? Aqui nós temos excelentes universidades, essa que nós estamos aqui, tem centros para pensar soluções. Eu lembro que há um tempo atrás, no outro governo, se falou muito de ia se procurar uma solução, se foi procurar fora do Brasil, alguém que fizesse um planejamento para Brasília. Um tanto frustrante para nós que estamos aqui em Brasília, não quero culpar ninguém, mas a sensação de frustração de que nós podemos começar a Brasília, nós temos esse capital humano na cidade, o senhor falou, é a maior concentração de doutores do Brasil. Eu acredito que Brasília tem uma vocação para isso, para a educação, para a pesquisa, mas eu acho que essa ponte com o Distrito Federal, de sentar junto e trabalhar, ainda está muito larga. Como é que a gente consegue pensar uma maneira de estreitar esses laços, de forma que a Academia de Brasília possa ser mais proativa para trazer as soluções de longo prazo para pensar o Distrito Federal? Eu acho que primeiro assim, eu quero registrar a importância de um debate como esse aqui. A gente está num ambiente acadêmico, um ambiente respeitoso, em que as pessoas estão aqui para ouvir, discordar, manifestar suas opiniões, e é desse debate que todos nós crescemos. A crítica é importante, muito importante também para o governo evoluir. E o nosso governo inovou com uma geração nova de quadros que compõem o governo, fora da política tradicional. O nosso governo tem uma característica: quando a gente venceu a eleição, a gente derrotou todas as forças políticas que tinham governado a cidade até então. O Roriz, a Arruda e o PT, e era uma turma nova, com poucos quadros. A gente tem que reconhecer
Isso, partidos que não eram partidos fortes do ponto de vista da sua inserção na sociedade, PSB, PDT, PSD, e nós, agora, nós fomos buscar quadros. O debate democrático, ele pressupõe que se ouça o contraditório e não que se ridicularize qualquer pessoa dentro desta sala tem todo o direito de discordar aqui agora do governador ou de quaisquer outros, né, que estejam aqui nas próximas semanas, mas a gente tem que evitar uma coisa que se tornou muito comum e é muito ruim, né, no processo democrático, que é destratar o outro. Aquele que tem uma opinião diferente da sua começa a ser tratado como diferente, como inferior, né, como sem razão. Em outras palavras, isso desumaniza o adversário. A gente não pode aceitar esse tipo de atitude. Tá? A Universidade de Brasília, a Universidade Católica de Brasília, está no nome, ela é uma universidade católica. Esse é um dos preceitos, esse é um dos fundamentos da universidade. Então aqui a gente não ridiculariza a opinião dos outros. Então eu pediria que os senhoras fizessem seus protestos e tudo mais, mas de maneira alguma, né, ridicularizassem o que a gente chama em filosofia de argumentos ad hominem, onde você ataca pessoas e você não discute ideias. Discutir ideias é bom, é isso que nós queremos fazer aqui. Mas, por favor, né, não tente ridicularizar o outro, tá, o seu adversário. Por favor. Bom, seguindo, então nós, basta olhar para a composição do nosso governo que as pessoas vão ver pessoas novas do cenário político do Distrito Federal. A própria ex-secretária Leane Lemos é uma pós-doutora, uma professora também universitária, e que fez um trabalho importante de saneamento das contas na Secretaria de Planejamento. E que inovou isso que você disse que esperava há 10 anos, demorou, mas saiu no nosso governo, uma parceria com a Universidade de Brasília, um curso de qualificação de gestores. E a gente agora quer fazer mais. Nós temos hoje alunos, para que vocês entenderem, servidores do GDF, que vão fazer curso de pós-graduação na Universidade de Brasília, pagos pelo governo de Brasília, na área de finanças públicas e de gestão. Importante para qualificar os nossos gestores, através de uma instituição como a Universidade de Brasília. Nós também fizemos com a Fundação Dom Cabral, no sentido de formar, de capacitar gestores. Eu próprio fiz o curso da Dom Cabral, de excelente qualidade, e que isso tudo contribui para aproximar a universidade, para que ela conheça também os problemas do governo e também capacitar os gestores, os servidores de carreira da administração pública para que possam prestar melhores serviços. Nós queremos também aprofundar as parcerias com as universidades no sentido de avaliação das políticas públicas. As políticas públicas estão sendo implantadas, elas estão dando os resultados desejados. Onde é que elas podem melhorar? Onde é que são os gargalos das políticas públicas para que efetivamente não possam atender aqueles objetivos dela? Eu acho que é extremamente positivo essa aproximação da academia com o governo e do governo com a academia, e isso só vai resultar em frutos positivos para o governo, para a academia e especialmente para toda a população de Brasília. Quando eu fui secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia, eu apoiei muito a extensão. Fizemos muitos editais de extensão, criamos bolsas de extensão junto ao CNPq. Eu dizia, a extensão, e eu ouvi muito isso de Miguel Arraes, que ele dizia que se você juntar o conhecimento produzido pela academia com o conhecimento produzido pela população na sua luta diária pela sobrevivência, isso produz um novo conhecimento, que é bom para o universitário que está na universidade e vai conhecer melhor a realidade da população, e é bom para a população que vai ter acesso a novos conhecimentos
desse universitário. O mesmo se dá nessa relação entre universidades e governo. Professor Marcelo Fisch. Governador, eu vou bater um ponto de novo, né, que é a minha preocupação maior. Eu nasci em Brasília, com 17 anos fui para o Rio, né, porque aqui a dificuldade do mercado de trabalho era muito ruim. Voltei sendo servidor público, como vários amigos meus que estudaram aqui e viraram servidores públicos. A minha preocupação é que desde então eu ainda não consegui enxergar no governo do GDF nenhuma política voltada a que o nosso jovem consiga alguma política do primeiro, como se fosse do primeiro emprego, né? O jovem vai na sala de aula, o jovem pergunta: professor, será que vai ter concurso público? A gente não pode pensar que o GDF, né, que o governo do Distrito Federal é só o setor público. Então, eu acho que eu gostaria de ver um candidato, um pré-candidato, com alguma política clara de empregabilidade para os jovens, né? Os nossos jovens que estão aqui. Eu gostaria de saber. Hoje, esse de fato é um grande desafio de como diversificar a economia do Distrito Federal para gerar esses empregos e empregos de todo tipo. Empregos menos qualificados, porque são necessários também, e empregos mais qualificados. Mas por coincidência, hoje pela manhã, eu dei as boas-vindas numa cerimônia no Centro de Convenções, o Plano Piloto, a 1.400 jovens candangos. São garotos de 14 a 16 anos, em situação de vulnerabilidade, que são selecionados em função da sua vulnerabilidade, que passam a ingressar no serviço público por um período de 16 meses, recebendo um salário pouco mais de R$1.000 e que vai ali fazer um estágio no serviço público. Isso abre um horizonte para esses jovens, porque uma das grandes dificuldades desses jovens é exatamente a falta de experiência. Quando depois de passar por 16 meses no serviço público, ele adquire alguma experiência. Isso é a solução? Não. Isso é um paliativo importante para essas famílias, muito importante para essas famílias, mas não resolve a questão de um emprego de uma forma geral. No nosso governo, nós já lançamos 3 anos seguidos os editais das startups, de fomento a startups. Algumas coisas muito interessantes surgiram nesse período e que são empresas de base tecnológica, empresas inovadoras com potencial de crescimento grande. Esse é o grande desafio de construção desse ambiente que a gente chama de ecossistema de inovação. Nós vamos começar no dia 30, vamos iniciar uma nova Campus Party. A segunda vez que esse evento vem para Brasília, um grande evento de tecnologia, também e que ali mobiliza um número grande de jovens buscando soluções inovadoras, empreendedoras e até novos negócios a partir dessas soluções inovadoras e empreendedoras. Além disso, aliado a esses editais das startups, a inauguração do nosso Parque Tecnológico se dará. Agora, efetivamente, Brasília precisa de diversificar a sua atividade, de diversificar e descentralizar. Hoje, 56% dos empregos no Distrito Federal, eles estão na região do Plano Piloto, o que implica num deslocamento todo dia de uma grande massa de pessoas para o Plano Piloto e de volta à cidade. O grande desafio é quais são essas atividades econômicas que deverão ser incentivadas, talvez até subsidiadas, para que estejam nas cidades para a promoção do desenvolvimento de forma descentralizada. Esse é, sem dúvida, o grande desafio aí das próximas gerações de governantes do Distrito Federal. Beijo. Senhor Cremar, por favor. Bom, vamos aqui. Eu ia fazer uma pergunta, mas alterei para outra que estava descartada. Retornei por um elemento que foi perguntado pelo professor Marcelo Fisch e tratado na resposta do governador, que envolve esse esforço de descentralização dos empregos, quer dizer, que eles saem do plano piloto e vão para outras regiões do DF. E isso me levantou uma preocupação que tendo em vista que
não parece muito claro até o presente momento. Isso não é uma responsabilidade exclusiva deste governo, é uma responsabilidade de cultura política da cidade. Qual o caminho que a cidade quer em termos de desenvolvimento? Eu, na função de professor, visualizo todo dia um componente muito claro de embarreiramento para a empregabilidade, que é a mobilidade urbana. A mobilidade urbana no Distrito Federal é realmente complicada. E aí, nesse aspecto, eu levanto aqui, a pergunta é muito simples, né? O que fazer para resolver os gargalos da mobilidade urbana do DF, tendo em vista nessa lógica de empregabilidade? E eu dou três marcadores. O primeiro seria o BRT, que, enfim, fala por si só. A segunda, o desenvolvimento de uma lógica de integração. E a terceira, que envolve o que fazer com os corredores da IPTG de ônibus. E aí isso é uma coisa interessante, governador. Nenhuma dessas três ações está diretamente vinculada com ações do seu governo, mas o legado recai sobre o seu governo. Então acho que seria importante esse diálogo. Antes disso, seria o implementar as áreas de desenvolvimento econômico próximas das cidades, que pudessem fazer com que as pessoas precisassem se deslocar menos para o seu trabalho. Nós fizemos agora, recentemente, um chamamento de 13 milhões e 300 mil reais de compra direta de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar, que vai beneficiar em torno de 600 agricultores familiares. O sistema de compras públicas do governo pode ajudar nesse processo, contratando pessoas próximas dos seus locais de trabalho, de moradia, dos seus locais de moradia, para desenvolver determinadas atividades. Nós temos feito muitas melhorias nas escolas através do PEDAF. O PEDAF é um programa de descentralização administrativa financeira. Nosso governo, apesar de toda a dificuldade financeira, mais do que triplicou os recursos diretos na escola, que permite que o diretor faça investimento nas escolas, utilizando pequenos empresários e mão de obra próxima da sua escola. Nós, inclusive, criamos um registro desses profissionais para que possam ser contratados, revezando para atender um número maior de funcionários. E nós estamos fazendo muitas transformações nas escolas através do PEDAF. Nós estamos com 2 grandes investimentos através do BID para a infraestrutura das áreas de desenvolvimento econômico, do Polo JK, que é um polo onde as grandes empresas do Distrito Federal estão localizadas ali. Acabei de falar da MS, está ali, que é um grande laboratório, e as 2 áreas aqui de desenvolvimento econômico da Ceilândia. Estão em curso as licitações para colocação de infraestrutura. Ou seja, o desenvolvimento dessas ações de forma descentralizadas vai contribuir muito para que as pessoas precisem menos do transporte. Do ponto de vista da mobilidade urbana, nós estamos preparando a licitação para a expansão do metrô em Samambaia. Serão mais 3,6 quilômetros de via, mais 2 estações do metrô. E estamos trabalhando com as empresas de ônibus para que elas possam adotar ônibus com porta dos 2 lados, para que possa utilizar a faixa que seria do BRT da Estrada Parque, que hoje não tem utilização porque não temos BRT. Foi uma obra inconclusa que foi herdada por nós. Agora, todos esses, e investimos bastante também no bilhete único, que agora, com uma passagem no valor de R$5, você pode pegar 2 ônibus e um metrô, 1 ônibus e um metrô, 3 ônibus, se isso for num período de 3 horas. O grande desafio é como incentivar atividades econômicas ao longo dessas vias que possam fazer com que a mobilidade seja mais fácil para as pessoas que efetivamente precisam daquele emprego.
Solene. Então, Fernando, vou terminar olhando para frente, a gente falou de crise no começo, agora falar do futuro, depois da crise, que um dia vai chegar. A Brasília tem um problema territorial. A gente tem um custo da terra muito alto. Antes da crise, Brasília era apontada até como possibilidade de boa imobiliária, se falava muito disso aqui em Brasília. Isso tem impacto até mesmo nas alternativas. Marcelo falou de indústria. Eu acredito que a indústria é muito complicada, exatamente por esse custo alto da terra, a mesma coisa de startups. É um desafio usar o nosso território. Brasília deve continuar crescendo, principalmente quando a economia voltar, e nós vamos ter que enfrentar esses problemas, que, na minha percepção, ele está amarrado de dois lados. Por um lado, você tem a parte tombada da cidade, a parte regularizada da cidade, que tem muita rigidez, e deve ser assim, é um patrimônio da humanidade, nós queremos preservá-lo. Mas, por outro lado, você tem um monte de uso irregular, em vários níveis de renda. A gente sempre se preocupa, claro, com o pessoal mais em situação de mais fragilidade financeira, mas não é um problema só de quem está nessa situação. Os condomínios de classe alta também estão aí. Então, você tem um desafio que é, ao mesmo tempo, crescer a cidade numa parte muito restrita, regularizar o que foi feito, manter a proteção ambiental, nós estamos com um problema de água já, e claro que passa por isso, mas também de expandir a cidade, para que a gente não volte a ter o problema de uma elevação muito alta do preço da terra daqui a 10 anos, talvez, num cenário de fim da crise, de volta de crescimento da cidade. Eu pergunto, como é que o senhor olha, tanto na sua experiência de governador, quanto para frente, para o futuro, como que seria essa expansão do GDF, sem que a gente, do Distrito Federal, como é que o GDF organizaria essa expansão do Distrito Federal sem cometer os erros do passado, sem que a gente caia nessa irregularidade para o lado e excesso de restrições para o outro, como é que áreas seriam estratégicas e como seria feito isso do ponto de vista legal e etc. É isso. Olha, Brasília é uma cidade que conviveu ao longo de toda a sua história com a cultura da ocupação irregular do solo. Isso trouxe inúmeros prejuízos à cidade. Prejuízos ambientais, e a crise hídrica é um sintoma disso. Prejuízo no trânsito, crescimento caótico do trânsito em algumas cidades que surgiram de forma desorganizada. Isso contribui muito para o impacto negativo no trânsito. E nós estamos fazendo um investimento enorme na regularização fundiária da cidade. Nós já entregamos 52.800 escrituras. Todos os governos juntos, desde Juscelino Kubitschek, entregaram 62 mil escrituras. Nós entregamos 52.800 escrituras. Nós já estamos no 11º condomínio que está sendo regularizado através da venda direta. Hoje, no Complan, nós aprovamos Arniqueiras. Então, a primeira parte de Arniqueiras também já vai ser regularizada através da venda direta. Estamos fazendo isso no Vicente Pires, estamos fazendo isso em 6 condomínios da etapa 2 do Jardim Botânico, no Vila de Montanha, no Solar de Brasília. E agora vamos começar os condomínios privados de Sobradinho. Nosso governo caminhou um trabalho primoroso. Quero que vocês conheçam de zoneamento ecológico e econômico. Foi o primeiro governo, está na lei orgânica, desde que a lei orgânica foi aprovada. E quem encaminhou o projeto de lei que cria o zoneamento ecológico e econômico do Distrito Federal foi o nosso governo, discutido com as entidades da sociedade civil, com o setor produtivo, que além de definir as áreas que vão ter vocação para atividades econômicas, as áreas para expansão habitacional, aquelas de proteção ambiental, e que vai facilitar muito o processo de licenciamento para aquelas áreas que tenham vocação. Aquelas áreas que são para determinados empreendimentos, o processo de licenciamento daqueles empreendimentos vai ser muito mais simplificado. Isso tudo vai dar uma característica de mais agilidade à cidade. Além disso, nós também encaminhamos o projeto de lei de uso e ocupação do solo, que vai determinar quais são as atividades econômicas que podem, em determinadas, vai destravar enormemente a cidade e vai contribuir muito para o desenvolvimento econômico de Brasília. Portanto, eu diria que hoje o grande instrumento para o crescimento ordenado da cidade é o zoneamento ecológico e econômico. É se debruçar sobre o zoneamento ecológico e econômico. É importante que a academia participe desse debate, agora que está na Câmara Legislativa, se aprofunde sobre esse debate, porque esse vai ser o grande instrumento norteador
das atividades econômicas do Distrito Federal, onde elas são compatíveis com o meio ambiente, que tipo de intensidade é possível naquela área e quais são aquelas áreas que têm que ser preservadas porque elas são de recarga de mananciais ou que cumprem outras tarefas, digamos assim, outras funções ambientais. Eu diria que o grande instrumento é a gente cumprir o zoneamento ecológico e econômico. Senhor Marcelo. Bom, eu, apesar de gostar muito da parte fiscal, até por força de profissão, né, eu vou continuar na parte industrial. Eu acho, Roberto, que apesar de Brasília ser pequena, a gente tem muito espaço e muita vantagem comparativa que poderia focar, pelo menos em algumas indústrias como tecnologia. Eu acho que Brasília poderia, você não precisa de tanto, alto nível e geraria muito emprego. Nessa linha, a minha preocupação, eu ainda não vi com clareza, né, espero ver até as eleições, né, uma política industrial clara dos candidatos. Né? Claro, eu vou fazer isso. Porque também o que eu vejo, aqui a gente tem um fundo de fomento chamado IDEA, né? Para quem não sabe, é onde você, o GDF, né, como o Goiás também tem, você vai lá, quer abrir uma indústria, enfim, você pega um recurso, mas eu vejo um problema, e queria ver se você tem algum pensamento em relação a corrigir. O dinheiro é emprestado, só que a gente não sabe se foi efetivo. Por exemplo, vem um setor lá que pegou o dinheiro emprestado, tudo bem, ele está em dia, não está devendo IPTU, enfim, etc. e tal, mas ele pega o recurso e supostamente ou não promete gerar empregos. Minha pergunta é, por que a gente não tem uma política clara até na hora de emprestar? Hein? Por que não focar, falar, eu vou te emprestar, mas você vai ter que gerar empregos? Se você não gerar empregos, eu vou cortar. É como se fosse uma avaliação de impacto, que todos os governos deveriam fazer, dada a política de empréstimos, de concessão de empréstimos também. Essa é uma ótima linha de avaliação de política pública, de se efetivamente esses instrumentos que estão sendo dados a poucas empresas, mas grandes empresas, se elas estão surtindo o efeito desejado. No Distrito Federal, nós tivemos no passado o PRODEF, que foi muito desvirtuado. Você tinha um benefício econômico, o benefício econômico da terra, por um preço um abatimento de 90%, com o compromisso de gerar um número X de empregos em tanto tempo. Só que isso foi feito e não houve um acompanhamento, um controle disso. Houve um desvirtuamento das atividades econômicas. Aquilo, muito lugar que era para ser atividade econômica, acabou se transformando em moradia, e o governo não acompanhava, não fiscalizava, e isso fez com que diversas áreas do Distrito Federal voltadas ao PRODEF fossem desvirtuadas. Nós estamos regularizando isso, já regularizamos parte disso com o projeto de lei aprovado na Câmara Legislativa, mas temos diversas outras situações que estamos buscando resolver. Nós temos 2 novos projetos que estão sendo discutidos nesse momento para regularizar uma situação que de fato é irreversível e sendo agora muito mais criterioso, né, nos próximos benefícios. Eu entendo que nós, no caso desses benefícios econômicos, do Ideias, por exemplo, a Gravia, por exemplo, ela esteve próxima de ir embora do Distrito Federal. Se a gente não conceder a ela os mesmos incentivos que Goiás concede, ela vai para Valparaíso, ou ela vai para Anápolis, e ela vai levar junto com ela os empregos. Nesses 10 anos, nós perdemos centenas de empresas do Distrito Federal por falta de competitividade, por fato de Goiás oferecer condições melhores, mais vantajosas. Com essa lei aprovada no Senado, que articulamos lá no Senado, Brasília agora vai poder, nesse quesito, concorrer com Goiás. Agora, a gente tem que ter uma medida nisso, porque nós estamos abrindo mão, em tese, quando você dá um incentivo fiscal, você está reduzindo o imposto. Agora, tem que medir a mão para você não reduzir demais e isso comprometer a nossa receita. Mas hoje, o que está acontecendo? Se você não der o mesmo incentivo, você, além de estar perdendo a receita, porque essa empresa ela se muda para outro estado, ainda leva junto consigo os empregos que ela gera. Agora, nós temos aí 3 desafios.
de uma política de desenvolvimento econômico. Quais são os benefícios econômicos e para quem? Quais são as atividades? Uma empresa de tecnologia da informação, isso vale a pena a gente ter aqui? Sim, vamos trazer que tipo de benefício a gente vai dar a essa empresa, de forma muito transparente. Quais são os benefícios que nós vamos dar do ponto de vista fiscal, que vai garantir isso, a competitividade com outros estados da região. E crédito de fomento, o que efetivamente nós vamos ter de linha de crédito. E nesse sentido, nós vamos ter que transformar o BRB. O BRB hoje é um banco que cumpre muito pouco a tarefa de ser um banco de crédito, um banco de fomento da iniciativa privada. É um banco que se acomodou ao longo do ano do banco que gera a folha de pagamento do GDF, os salários, aquilo ali dá uma renda boa. Nós adotamos uma gestão extremamente profissional no BRB, o BRB teve resultados muito melhores do que nos anos anteriores, o banco está saneado, mas ele precisa ter um papel muito mais, digamos assim, positivo, muito mais forte no sentido do apoio à iniciativa privada. Mas só complementando, então, vai ter, que hoje não tem, né, uma avaliação de impacto clara e transparente para a sociedade saber para quem eu estou escolhendo ser vencedor, né, no caso, né? A partir de agora, cada vez mais, os órgãos de controle estão cobrando do governo estudos sobre os impactos disso para a concessão de qualquer tipo de benefício. Senhor Cremona. Bom, acredito que essa a terceira é a última pergunta, não é isso? Última pergunta. Depois eu vou fazer uma. Ah, você vai fazer uma? Não, mas a última minha, né? Tá, então vamos lá. Governador, nós primeiro um agradecimento pela coragem de vir aqui, né? Esperamos que outros pré-candidatos aceitem o nosso convite de também virem aqui com essa disposição e esse espírito muito democrático para o diálogo. E de tudo o que nós conversamos, talvez eu, por ter uma formação que não é de economia, sou um intruso aqui junto com o professor José Eduardo, pessoal, José Eduardo elegantemente sendo da filosofia, e outro pessoal não tão elegante da história e da ciência política, a gente chega a uma reflexão, né, que é a seguinte: o governador governa, mas não governa só, né? E nos últimos 3 anos nós percebemos uma curva de aprendizado do governo para lidar com o legislativo, né? E um ponto da sua fala me chamou muita atenção, que foi o reconhecimento de que esse movimento de renovação que aconteceu no Distrito Federal trouxe uma novidade, que foi o seu próprio governo, e o desafio que era a ausência de quadros, né? E isso gerou esse processo de aprendizado. A partir dessa introdução, fica uma pergunta, 2 na verdade. Quais as lições aprendidas pelo governador e pelo governo nessa curva de aprendizagem na relação com o legislativo, que no início foi muito difícil, hoje é mais acertado? E qual a perspectiva de estratégia em termos de futuro para construir essa agenda que traz uma responsabilidade muito clara para o Executivo, que é de construir um caminho que gere empregabilidade, oportunidades e melhoria da qualidade de vida para a nossa população? Essa é uma boa pergunta e talvez a mais difícil de responder. Mas eu diria para vocês que tão importante quanto eleger um governador é eleger uma boa Câmara Legislativa. Porque a Câmara Legislativa do Distrito Federal, ela tem muito poder. Então, ela pode ajudar e pode atrapalhar muito. E é claro que a gente vive... Eu tive, de fato, muita dificuldade, porque eu me elegi governador, mas o meu partido não elegeu nenhum deputado distrital na ocasião, em função das coligações. Então, e uma das coisas que eu aprendi é que eu fortaleci bastante o nosso partido, a chapa de deputados distritais do nosso partido, que eu tenho muita convicção que nós vamos eleger uma bancada de deputados distritais. No curso
do mandato, 2 deputados distritais mudaram de partido e vieram para o PSB. Isso dificultou, nós tivemos que exercer muito diálogo, né, com a Câmara Legislativa, e nós conseguimos aprovar coisas na Câmara Legislativa que contribuíram para o equilíbrio das contas do Distrito Federal, que governadores com bases até muito maiores do que a nossa não conseguiram. Então eu diria até que a gente teve sucesso nessa relação. Mas é claro que se eu tivesse oportunidade de governar com uma Câmara, digamos assim, uma base maior na Câmara Legislativa, isso facilitaria muito, mas muito o governo. A gente poderia estar com entregas muito maiores à população de Brasília. Em relação ao governo, a gente pegou um período muito difícil, minha gente. Quando a gente assumiu o governo, quando se deu conta do rombo que tinha no governo, das medidas que a gente precisava fazer para equilibrar o governo, nós reduzimos de 39 para 18 secretarias. Hoje são 20 secretarias. E nós reduzimos, naquele primeiro momento, 4.500 cargos comissionados de livre provimento. Imagine o impacto que é isso. Imagine se você pudesse governar com mais 4.500 pessoas, né, indicadas livremente por você. Nós reduzimos 4.500. E essas reduções, onde é que elas foram maiores? Nas administrações regionais, porque eram onde tinha o maior número de servidores comissionados. E as administrações regionais estavam completamente, como ainda estão, desaparelhadas de equipamentos. Então elas são muito dependentes da Novacap, do SLU, da CAESB, ou seja, as administrações regionais, elas hoje são quase que ouvidorias, né, no sentido de encaminhar solicitações da população em função da crise. Hoje, no próximo governo, fortaleceria bastante a Novacap, o DER e as administrações regionais, no sentido que elas tivessem autonomia para realizar aquelas tarefas do dia a dia de manutenção de praças, de manutenção de vias, de conservação das cidades, com menos dependência da Novacap. Hoje, aqui em Taguatinga, nós iniciamos mais uma operação de Cidades Limpas, que tem sido muito bem sucedida, é um grande mutirão de órgãos do governo que fazem tapa-buraco, corte de grama, poda de árvores, limpeza de bueiros, conserto de lâmpadas, retirada de entulho, retirada de carcaças, e que tem dado um resultado muito significativo. Nós estamos com uma redução muito expressiva nos casos de dengue, zika e chikungunya, e nós atribuímos em grande parte a esses mutirões de limpeza que nós fazemos na cidade. Mas se as administrações regionais estivessem equipadas, bem equipadas, elas mesmas poderiam estar fazendo esse trabalho permanentemente nas cidades. Não tivemos condições de fazer nesses 4 anos por falta de condições financeiras, mas certamente faremos se tivermos a oportunidade de ter um novo mandato. Governador, gostaria de fazer uma pergunta. Cultura e arte. O senhor falou algo que para mim é até relativamente estranho em relação ao Distrito Federal se tornar um polo de saúde, que eu acho muito interessante do ponto de vista econômico, mas relacionou isso ao turismo. Né? Eu acho que cultura e arte tem muito mais peso, né, na indústria do turismo, no sentido de que podem ser elementos de permanência na cidade, de interesse da cidade, para além do fato de ser capital federal. Né? A cidade já vai para os seus 60 anos, né? E nós temos alguns exemplos no Brasil. Eu ligo a isso a questão do imaginário, da educação e da perspectiva de inovação e pensamento para crianças, jovens, adolescentes que estão nas escolas. É óbvio que nós temos problemas muito sérios, sociais para resolver, mas eu nunca ouvi algum governo, aliás, algum proponente ao governo do Distrito Federal, né, falar nada acerca de um museu de ciências,
Museu de Ciências de História Natural. Efetivamente termos um Museu de Artes de Brasília. E a gente nota que grandes capitais ao redor do mundo, elas mantêm as pessoas em função desse tipo de atividade cultural. No caso de Museu de Ciências e museus de arte, eles tendem a ter um papel de formação e educação. Eu vejo, vou dar como exemplo, o Museu de Ciências da PUC do Rio Grande do Sul, tá? E a gente vê lá que todos os estudantes de ensino público e privado, né, de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, passam pelo museu. Né? São elementos lúdicos com os quais os alunos podem se entreter com coisas que eles encontram, né, às vezes, na escola com muita dificuldade. Como é que você vê isso? Isso passa pela proposta de um novo governo? Olha, eu fico muito feliz, muita vontade com essa pergunta, porque eu conheço o Museu de Ciência da PUC, eu já trouxe aqui várias vezes o PromoCity, que é aquele ônibus móvel que eles trazem diversas experiências para várias cidades do Distrito Federal, e nós conveniamos com a Universidade de Brasília, está pronto o projeto do Museu de Ciência e Tecnologia de Brasília, apenas não houve recursos para fazer os investimentos. Mas nós entendemos a cultura como tão importante, como atividade econômica do Distrito Federal, geradora de empregos qualificados, e os estudos da Codeplan demonstram isso, como a atividade da cultura vem crescendo assim, bem acima das demais atividades. Nosso governo, já recuperamos o Centro de Dança de Brasília. Até o dia 5 de julho, a gente pretende entregar, totalmente recuperado, o Espaço Cultural Renato Russo. Nós estamos fazendo a recuperação do Museu de Arte de Brasília, plena obra. Nós concluímos o Complexo Cultural de Planaltina e o Complexo Cultural de Samambaia. Nesse momento, nós estamos comprando o mobiliário e os equipamentos para inaugurar esses dois equipamentos. Nós já inauguramos 2 Céu das Artes, um no Recanto das Emas e um aqui na divisa de Ceilândia, de Taguatinga com Ceilândia. Nos próximos dias vamos inaugurar mais um Céu das Artes na QNR, na Ceilândia. E selecionamos a empresa que vai captar os recursos para a reforma do Teatro Nacional de Brasília. Nós aprovamos a Lei Orgânica da Cultura do Distrito Federal. Nós, pela primeira vez, estamos fazendo os editais do Fundo de Apoio à Cultura descentralizados. O FAC beneficiava muito os grupos do Plano Piloto. Hoje nós vou lançar semana que vem, inclusive, mais um edital descentralizado do FAC. E contrariando uma tendência de todo o Brasil, que nos últimos anos, em função da crise econômica, reduziram os investimentos em cultura. O Fundo de Apoio à Cultura aqui do Distrito Federal investiu 17 milhões em 2014. No ano passado, investiu 44 milhões e o orçamento para esse ano é mais de 90 milhões de reais do Fundo de Apoio à Cultura, e que nós estamos repassando do 10º todos os meses para a Secretaria de Cultura. Outra área que, apesar de toda a crise econômica, nós não reduzimos, pelo contrário, ampliamos os recursos, foi a área de Ciência, Tecnologia e Inovação, através dos editais da Fundação de Apoio à Pesquisa, com um detalhe, tudo por edital público. Também o nosso nível de execução do Fundo de Apoio à Ciência, da Fundo de Apoio à Pesquisa, cresceu bastante. Portanto, eu acredito sinceramente que áreas como a área de cultura, como a área de ciência e tecnologia, como a área de meio ambiente, como a área de turismo, como a área de educação, vão perfazer um novo modelo de desenvolvimento em Brasília. São vocações dessa cidade e podem contribuir bastante para a geração de empregos qualificados na nossa cidade. Obrigado. Eu vou passar agora as perguntas que me foram entregues, que são as perguntas do auditório. Governador, Brasília tem uma das 3 maiores arrecadações
porém sempre acompanhada de déficit. Qual seria sua proposta para que o déficit deixe de ser uma realidade constante? Gestão com responsabilidade, o que nós estamos fazendo. Vejam bem, no nosso governo, nos 3 anos do nosso governo, estamos agora no 4º, a nossa arrecadação foi maior do que as nossas despesas. O problema é que nós estamos pagando uma dívida do governo passado. Então não conseguimos ainda pagá-la toda, por isso que ainda temos algum déficit. Mas a continuar essa trajetória, nós vamos ter superávit, porque é uma conta bem simples. Não dá para gastar mais do que se arrecada. E não dá também para gastar tudo que se arrecada pagando salário de servidores. Nós temos que ter servidores bem remunerados, nós temos que ter servidores motivados, mas nós temos que ter recursos para investimentos, que são investimentos que fazem rodar a roda da economia, que fazem gerar empregos, gerar oportunidades, gerar mais receita e com isso criar um círculo virtuoso na economia do Distrito Federal. Sociedade que se preze o carro-chefe para um futuro digno é a educação que qualifica melhor. Como fazer uma educação que gere profissionais capazes e não só números que inflam estatísticas? Eu acho que a melhoria da educação, ela requer um conjunto de ações articuladas, coordenadas e permanentes, que vão desde a boa formação dos professores, processo contínuo de formação de professores, até a melhoria das condições das escolas e melhoria também dos processos pedagógicos, a modernização dos processos pedagógicos. Nós estamos com uma experiência inovadora, que é no Paranoá, que é o modelo da Escola do Paranoá com o modelo da Escola da Ponte de Portugal, que é uma escola que busca inovar os seus modelos pedagógicos. Isso é muito importante porque, efetivamente, nós precisamos mudar o jeito de ensinar e o jeito de aprender. As escolas estão completamente superadas e isso provoca grande parte das desistências. Agora, também das evasões, a melhoria do ambiente escolar. E é importante registrar, só esse ano, nós temos no Distrito Federal em torno de 650 escolas públicas. Só este ano, nós tivemos pequenas reformas. Reforma no banheiro, cobertura de uma quadra, pintura da escola. Em mais de 500 escolas, das 650, mais de 500 escolas. Eu disse aqui, esse ano, mais do que triplicaremos em relação a 2014, os recursos colocados diretamente na mão do diretor para a gestão da escola. Isso faz uma diferença enorme, porque ele utiliza esse recurso para pequenas reformas, pequenas melhorias na escola, como também para a melhoria dos métodos pedagógicos. E é importante registrar 2 indicadores que eu considero da maior importância. Nós tínhamos 8 centros de línguas no Distrito Federal. Hoje nós temos 17. Nós construímos 9 centros de línguas no nosso governo. E hoje nós estamos com todas as crianças de 4 e 5 anos na escola. Como diz, em cidade como Braslândia, todas as crianças de 6 meses a 5 anos estão em creches ou na educação infantil. Isso é indicador de países mais desenvolvidos do mundo. E nós temos esse indicador na cidade de Braslândia. É claro que nós temos ainda um número muito grande de crianças de 6 meses a 3 anos que a gente não consegue ainda colocar em creche. Mas as de 4 e 5 anos que procuraram o serviço no 56 estão matriculadas. Uma das formas de dinamizar a economia brasiliense é internacionalizar o DF, com o Acordo de Cidades Irmãs Brasília-Washington. O senhor pretende fazer uso do intercâmbio cultural, econômico, social e de implementação do mecanismo público, como professa o acordo em seu governo? Essa é a pergunta do Levi. Levi, você coloca uma das questões mais importantes
desse debate, a internacionalização de Brasília. Brasília tem essa vocação. Nós temos tido um contato bastante próximo com os embaixadores. Agora mesmo, na sexta-feira, eu levei 7 embaixadores para a AgroBrasília, para conhecer a AgroBrasília. Na véspera, tinham ido diversas comitivas de encarregados de negócios das embaixadas. A minha companheira Márcia criou um programa que está sendo super bem sucedido, que é a Embaixada de Portas Abertas, em que as crianças da rede pública conhecem as embaixadas, conhecem a cultura daquele país, e depois o embaixador vai visitar aquela escola e interage com aquela comunidade daquela escola e ampliar esse entendimento no sentido de aumentar o intercâmbio cultural e o intercâmbio econômico é extremamente importante. Brasília, talvez esse seja um dos maiores desafios possíveis, extremamente palpáveis possíveis dos próximos anos, que é garantir a internacionalização de Brasília. É atrair grandes empresas estrangeiras para estar em Brasília, é promover o intercâmbio cultural cada vez maior, promover o turismo cada vez maior, isso trará um enorme benefício para Brasília. Senhor governador, recentemente em seu governo caiu um viaduto de grande importância para a malha viária do DF, localizado no centro de Brasília. Foi constatado também que houve negligência do governo quanto à manutenção do patrimônio público. Qual o seu posicionamento sobre isso? Qual o prazo para a restauração do mesmo? Olha, vejam bem, nós assumimos o governo, como disse a vocês, com a dívida de 3 bilhões de reais e com um buraco no orçamento de 3 bilhões e meio. E, no entanto, nós fizemos toda a reforma dos viadutos da rodoviária de Brasília, por onde passam em torno de 700 mil pessoas por dia. Nós fizemos a recuperação desse viaduto aqui na Ceilândia, onde morreram 2 crianças afogadas no governo passado. Nós fizemos a reforma dessa ponte aqui próxima do centro administrativo, aqui em Taguatinga. Nós fizemos a reconstrução da ponte da DF-290, que liga a BR-040 com a BR-060. Nós fizemos a recuperação de uma barragem que estava para desmoronar na Vargem Bonita. Nós fizemos mais 4 viadutos ali na M1 e na S1 e não tivemos tempo de fazer daquele viaduto. Agora, nós tivemos um governo passado que gastou 1 bilhão e 700 milhões de reais para construir um estádio e não fez manutenção dos viadutos e das pontes. Quem foi negligente? Ainda sobre descentralização dos serviços do plano piloto e sobre o bom aproveitamento do dinheiro público, quais as expectativas para o complexo de prédios do Centro Administrativo do DF em Taguatinga? Vejam bem, minha gente, vocês estão acompanhando o jornal. Estádio, corrupção. Mangueiral, corrupção. BRT, corrupção. Centro administrativo, corrupção. Esse foi o legado que nós recebemos. No último dia do governo, foram precisos demitir 4 pessoas para encontrar um maluco que deu o habite para o centro administrativo, que está com seus bens bloqueados. Então, um investimento feito sem nenhum estudo técnico adequado, que aumentaria o custeio do Distrito Federal em 250 milhões de reais ano. Esse seria o custo do centro administrativo se o Distrito Federal assumisse aquilo. Aquilo ainda não tem recurso público investido, tem o recurso do consórcio e que o governo teria que pagar bilhões e bilhões de reais ao longo de 20 anos. Com todas as denúncias apresentadas e as delações na Lava Jato, nós suspendemos e estamos em negociações com o próprio consórcio, com a Caixa Econômica Federal, com aqueles que financiaram aquele empreendimento para buscar uma alternativa. Mas o Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, não vai, pelo menos no nosso governo, não vai assumir esse ônus de 250 milhões de reais por ano.
Pergunta do Pedro, do curso de Direito. O sistema de urgência e emergência da saúde pública está paralisado. Já precisei de pediatria em ligações, todas as unidades de saúde, hospitais e UPAs não possuíam profissional. Qual ou quais medidas efetivas para garantir a mínima assistência em saúde? A gente sabe que os nossos maiores desafios, e nós estamos ainda bastante longe de conseguir uma saúde adequada para a população, mas os nossos maiores desafios são na saúde. Mas nós estamos avançando. Eu queria contextualizar uma coisa para vocês. Muitas vezes as pessoas veem a falta do medicamento da farmácia, especialmente no início do governo, e não entendem que quando a gente assumiu o governo, só na saúde, eram 600 milhões de reais de dívidas. Eu estou dizendo isso, sabe por quê, minha gente? Porque muitas vezes um laboratório, ele não fornecia o medicamento, ou não consertava o equipamento, se não recebesse a dívida de 2013, ou se não recebesse a dívida de 2014. A gente conviveu com isso o tempo todo. Isso criou enorme dificuldade. A gente tinha dificuldade de contratar profissionais em função da lei de responsabilidade fiscal. Por outro lado, nós temos uma dificuldade de pediatria, que é uma dificuldade nacional. Na semana, há cerca de um mês atrás, nós contratamos 100 pediatras. 40 tomaram posse. Essa semana, ou no máximo semana que vem, eu vou contratar mais 185 pediatras. O ato está sendo preparado. Disso aí, provavelmente, 80 vão tomar posse. Mas vai melhorar. Agora, o que vai melhorar efetivamente é o que nós estamos fazendo de ampliação da cobertura da atenção primária. Quando a gente assumiu o governo, Brasília tinha a menor cobertura de atenção primária do Brasil, 29%. Hoje, nós já estamos com 69% de cobertura da atenção primária. Isso permite que as pessoas resolvam seus problemas perto das suas casas. E quando não tiver a possibilidade de resolver, vai ser encaminhada pela equipe do Saúde da Família para uma unidade especializada que vai ter aquele atendimento. Na semana passada, nós inauguramos uma unidade básica de saúde aqui na Ceilândia, no PSUL, que vai atender a comunidade do Pôr do Sol. Daqui a uns 15 dias, nós vamos inaugurar uma unidade básica de saúde no Sol Nascente, no trecho 1. Na sexta-feira, eu vou inaugurar uma unidade básica de saúde em Taquara, que é a região rural de Planaltina. Há 15 dias atrás, inaugurei uma unidade básica de saúde em Tabatinga, que é outra região rural de Planaltina. Na quinta-feira, nós vamos lançar da ordem de serviço para uma unidade básica de saúde em Planaltina, onde era o Corpo de Bombeiros. Nós estamos ampliando a cobertura da atenção primária, que isso que efetivamente vai resolver o problema de saúde. Porque uma mãe que muitas vezes leva uma criança no hospital atrás de um pediatra, se ele for atendido por um clínico no Saúde da Família, muitas vezes o clínico resolve aquele problema, o médico de família resolve aquele problema e ela não precisa ir atrás de um pediatra que vai ter um atendimento mais especializado. Para os atendimentos de pediatria de alta complexidade, nós vamos ter o Hospital da Criança a partir de julho, com um modelo de gestão moderno, que é através de uma organização social, o ICIP, que já administra um hospital pequeno, como o Hospital de Brasília, com 20 leitos, que vai administrar com 202 leitos. Isso vai dar um salto de qualidade no atendimento de pediatria. Mas é importante registrar também, hoje nós estamos reabrindo 88 leitos no hospital de base. Sabe por quê? Porque a gente mudou o modelo de gestão do Instituto Hospital de Base. Hoje nós temos ali um serviço social autônomo, que tem liberdade para contratou com agilidade mais de 500 profissionais, tem muito mais agilidade para comprou 180 medicamentos quimioterápicos de combate ao câncer em janeiro, em 20 dias, com 10% a menos do valor que a Secretaria compra em 8 meses. Agora, minha gente, para chegar a isso, vocês não imaginam a luta que foi para aprovar o Instituto Hospital de Base, enfrentando as corporações que não defendem o interesse da população e defendem apenas os interesses dos seus dirigentes. Nós tivemos uma verdadeira guerra, mas hoje eu posso dizer a vocês, daqui a alguns meses, vocês vão ver o que está acontecendo no Instituto Hospital de Base, vocês vão ver que valeu a pena investir num modelo de gestão que vai melhorar muito o Hospital de Base, com consequências para o restante da rede pública de saúde do Distrito Federal.
vou juntar duas questões aqui, duas perguntas acerca de transporte público. Né? Como resolver o problema de engarrafamentos, né, no Distrito Federal, né, sem causar maiores danos ambientais? Está ligado, então, às propostas de melhoria do transporte público no DF e relacionado à questão dos preços abusivos da passagem e a péssima qualidade do transporte. Olha, eu acho que sim. O problema de engarrafamento a médio prazo no Distrito Federal, a longo prazo, só vai se resolver se efetivamente a gente tiver um transporte coletivo de melhor qualidade para o conjunto da população. Aquelas manifestações de 2013 tinha um cartaz que dizia uma coisa que me marcou bastante. Cidade desenvolvida não é aquela que todo mundo tem carro. É a cidade em que todos andam de transporte coletivo. Para isso a gente tem que ter efetivamente o transporte coletivo. Mas a gente tem que fazer um debate sobre o financiamento do transporte coletivo no Distrito Federal. O nível de gratuidade que nós temos. Que na verdade é gratuidade para uns e outros acabam pagando mais caro por essa gratuidade. Porque você tem o custo do transporte coletivo. Hoje, por exemplo, todos os estudantes têm direito a passe livre, sejam estudantes de escola pública, sejam estudantes de escola particular. Hoje, nós estamos fazendo um recadastramento, todas as pessoas com deficiência têm direito a passe livre, tem que ter mesmo, e os seus acompanhantes têm direito a 8 viagens por dia. Isso tudo traz um custo. E nesse processo todo tinha muito desvio, de gente que dava o seu cartão para outra pessoa usar. Então essa gratuidade se espalhava, muita gente exercia essa gratuidade sem ter direito. Qual é a melhor forma de garantir os direitos conquistados pelos estudantes, pelos idosos, pelas pessoas com deficiência, que eu defendo? É que eles sejam utilizados adequadamente. O que é que nós fizemos? Nós colocamos biometria facial em todos os ônibus. Eu acho que se já não tiver toda a frota com biometria facial, nos próximos 30 dias toda a frota vai ter biometria facial. Com isso, a gente está conseguindo conter as fraudes no transporte coletivo, que a pessoa passa efetivamente aquele cartão, a biometria identifica se efetivamente a pessoa tem aquele direito. Isso está reduzindo bastante as fraudes. Também nós estamos usando a tecnologia, o aplicativo, para ver que horas o ônibus vai passar efetivamente, para com isso a pessoa ir para a parada apenas na hora que aquele ônibus vai passar, ganhar tempo com isso, ganhar segurança com isso. Agora, o preço da passagem é em função disso, tem todos os custos do transporte. Agora, nós conseguimos algo extremamente positivo no final do ano passado, que é a implantação do bilhete único. Para aquelas pessoas que pegam mais de uma condução, pegam 2 ônibus e o metrô, a passagem efetivamente caiu de preço, porque ela era R$3 no início do nosso governo, a pessoa pegava 2 ônibus, pagava R$6. Hoje, com R$5, ela pode pegar 2 ônibus, pode pegar 2 ônibus e o metrô, mas ainda temos muito que avançar na qualidade do transporte em Brasília. Uma pergunta aqui específica sobre as pecúnias dos professores, né? Ou seja, muitos professores já estão aposentados há mais de um ano e não receberam suas licenças e o que está na lei, não é? Brasília é das poucas unidades, só tem Brasília e Acre que mantém essa questão da pecúnia, o pagamento de pecúnias. É um benefício que já acabou há muito tempo no serviço público. Para quem não sabe o que é isso, a pessoa tem direito a uma licença prêmio, a cada 5 anos trabalhado, ela tem direito a 3 meses de licença, e quando ela vai se aposentar, ela pode transformar todas essas licenças não gozadas em pecúnia, em dinheiro. Isso dá um valor altíssimo. Está dando mais de R$200 milhões por ano, para beneficiar um conjunto pequeno, digamos assim, de pessoas, um universo pequeno de pessoas. Mas nós estamos pagando na medida das nossas possibilidades. Nesse momento, o cronograma que nós fixamos, nós estamos pagando R$11 milhões de pecúnias todo mês, mas tem um fluxo retido muito grande
de pessoas que se aposentaram e que ainda não receberam as suas pecúnias, mas estamos pagando, a cada mês estamos pagando na medida das nossas possibilidades, porque também nós não podemos parar o serviço de coleta de lixo, nós não podemos parar o serviço de compra de remédios, nós não podemos parar o serviço de mobilidade urbana para o pagamento dessas pecúnias. Portanto, estamos pagando na medida das nossas possibilidades, nesse momento, 11 milhões de reais por mês. Essa aqui vai ser a última pergunta. As demais perguntas serão passadas ao governador, que poderá responder, e nós colocaremos, disponibilizaremos no site, né, na página do curso de economia, ok? Porque o tempo já está se esgotando. Existe um plano internacional para trazer empresas multinacionais para o DF? Ou seja, no caso de haver, como acontece, como aconteceria? Não, o Brasília carece de uma política industrial, de uma política de desenvolvimento mais articulada, mais robusta, que possa trazer. Você tem instrumentos, digamos, isolados, e esse dos incentivos, poder dar um incentivo igual ao estado de Goiás é importante, porque para muitas empresas é muito melhor você estar instalado em Brasília, onde você tem uma condições de segurança melhor, onde você tem uma mão de obra mais qualificada do que a de Goiás. Mas se você não tiver outros benefícios que Goiás tem, como por exemplo benefícios tributários, essas empresas acabam não vindo. Nós estamos falando da MS, que é uma grande multinacional e que veio para Brasília, decidiu vir para Brasília em função desse novo ambiente econômico e já está querendo ampliar a sua empresa em função de que agora ela pode ter as mesmas condições fiscais do que a sua concorrente que está em Goiás. Governador, agradecemos sua presença, né? Agradeço aqui a presença do professor Marcelo Fisch, professor Leomar Souza, professor Ellery. Agradeço a presença de todos, né? Passo a palavra ao nosso mestre cerimoniais, Alexandre. Mais uma vez, governador, em nome da Universidade Católica de Brasília, queria agradecer a presença do senhor aqui na universidade. E o senhor está com a palavra. Eu quero agradecer a cada uma e cada um de vocês que tiveram a paciência de me ouvir, me senti muito honrado, muito prestigiado de estar aqui e sempre aberto ao debate. Acho que já vi outras vezes aqui na Católica, sempre oportunidade de debater ideias e fico muito feliz de poder estar falando sobre o Distrito Federal. Eu sou uma pessoa apaixonada por essa cidade, tudo que eu construí na minha vida foi aqui. Cheguei aqui em 1960, com 9 meses de idade, aqui construí minha família e acho que nós estamos vivendo um momento de muitos desafios. Muito desafio no país, muito desafio em Brasília, e é raro um momento como esse, em que as pessoas têm a oportunidade de ouvir, de discordar, de se colocar, e acho que isso é muito bom para a gente avançar na construção de uma Brasília cidadã, que a gente tenha essa capacidade de conviver com as diferenças, de tolerar as diferenças e de construir, através das diferenças e dos consensos, e das opiniões compartilhadas, construir uma cidade melhor. Não tenho nenhum outro interesse e objetivo nesse momento da minha vida como governador de dar o melhor de mim para construir uma cidade melhor para todos. Muito obrigado.